15,5 está fora da realidade. Só no ano passado, o PROCON do Paraná atendeu 15.600 casos iguais a esses. Com base na Constituição Federal, que prevê juros de 1% ao mês, as entidades de defesa do consumidor começaram hoje um movimento nacional contra os juros abusivos do comércio e instituições financeiras. Em favor dos juros baixos, os órgãos de defesa do consumidor pretendem coletar em todo o Brasil 1 milhão de assinaturas e encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular. Nós esperamos que em 6 meses nós tenhamos atingido esse número de assinaturas, uma vez que hoje está envolvida entidades sindicais, entidades de defesa do consumidor em todo o Brasil. Parece assassinato em massa. As estradas brasileiras com pedágios cada vez mais caros matam cada vez mais motoristas e passageiros que se aventuram a viajar. 31 morreram estupidamente neste fim de semana só nas estradas de Minas Gerais. 10 a mais do que nos 5 dias de carnaval. Em São Paulo, 22 morreram entre o sábado e o domingo nas estradas estaduais. E na madrugada de hoje, na Regis Bittencourt, uma das nossas estradas mais perigosas e inseguras, 17 morreram. O saldo, 70 brasileiros mortos só nesses casos. O acidente da Regis Bittencourt, no sentido Curitiba-São Paulo, foi na madrugada de hoje. Um caminhão que ia em direção ao sul, transportando um container, perdeu o controle e invadiu a outra pista e caiu em cima de um ônibus com 44 passageiros. 17 morreram na hora. 23 ficaram feridos. O motorista do caminhão fugiu. O rapaz que estava no caminhão disse à polícia que ele e o motorista tinham bebido cerveja. Um circuito interno de TV registra o assassinato de um investigador de polícia durante tentativa de assalto a uma banca de jornais na zona oeste de São Paulo. O policial estava lendo quando 2 ladrões anunciaram o assalto. Ele reagiu e foi baleado na barriga. O segundo assaltante disparou outro tiro na cabeça do policial, que morreu na hora. 3 ex-assessores do prefeito Celso Pitta e a empreiteira Cavo são condenados a devolver quase R$1 bilhão aos cofres da prefeitura. É dinheiro de aumentos considerados irregulares e também da cobrança de serviços que não constavam do contrato. A decisão judicial de primeira instância caça também os direitos políticos de todos por 8 anos. Eles negam as acusações e dizem que vão recorrer. Um policial militar resolveu ter um programa numa rádio pirata de uma favela do Rio. Em vez de ocupar o microfone para anunciar músicas ou então para dar notícias, ele ameaçava os moradores. Sábado, ao meio-dia, a chapa vai esquentar. O programa Chapa Quente é transmitido pela rádio comunitária do Morro Careca, uma favela da zona oeste do Rio. As imagens da câmera escondida mostram o locutor em ação. O policial militar Adilson Pereira dos Passos usa o microfone para incitar os moradores à violência e faz ameaças a um policial aposentado. Venha falar comigo, que eu vou falar com você de homem para homem, de polícia para polícia, de bandido para bandido. O homem citado na gravação foi obrigado a fugir de casa com a família e prestou queixa contra o locutor PM à Corregedoria da Polícia Militar. Esta mulher denuncia que Adilson espancou o irmão dela. Ele invadiu minha casa com vários policiais. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, informou que a Rádio Guaratiba não tem licença para funcionar e pode ser fechada pela Polícia Federal. O locutor policial se apresentou agora à noite. Ele foi encaminhado à Corregedoria da PM. Vai ser submetido a um conselho disciplinar e pode ser expulso da corporação. Vai ser neste fim de semana. Na briga pelas semifinais da Taça Davis, a equipe do Brasil joga contra a Eslováquia. Cansaço é o que menos importa nessa hora. Guga voltou de Miami direto para o Rio. Feliz da vida com o título de vice. Ora comendo uma pera, ora conversando baixinho, sempre sorrindo. É Gustavo Kirten de volta ao Brasil depois da decisão do torneio de Miami contra o americano Pete Sampras. Mesmo com a derrota, Guga subiu para a 8ª posição do ranking mundial. Menos de 24 horas depois da final em Miami, Guga já estava na quadra de novo, no Rio de Janeiro, onde vai ser disputada a Taça Davis. Por enquanto, só para acompanhar o treinamento da equipe.
Do tênis para o futebol, a equipe da Eslováquia quer aprender a jogar. É só um intervalinho, mas Dominik Herbat arriscou, hein? Karol Kuchera não esconde a preocupação com a torcida. Ele diz que espera a festa. Na sexta-feira, o Brasil começa a briga para chegar à semifinal da Copa Davis. Até lá, treinos de manhã e de tarde. Fernando Meligeni, Jaime Uncins e André Sá ficaram 4 horas na quadra. Guga ganhou folga, mas nem reclama do cansaço, muito pelo contrário. Vale muito mais a pena chegar aqui jogando bem, cansado, que jogando mal e de preparado, de repente, sei lá. Acho que chegando assim é da maneira que eu gosto de chegar para uma competição importante. O pior dia da história de um índice de ações. O índice Nasdaq, que nasceu em Nova York há 29 anos. Justamente na esteira dessa revolução tecnológica que não para de surpreender e que desnorteia meio mundo. A pioneira Microsoft, que passa por um verdadeiro inferno astral, devastou o índice hoje e foi a responsável pela queda recorde de 349 pontos do Nasdaq, ou a quinta maior em termos percentuais, deu 7,6%. Depois de uma época de ouro, que culminou com o Nasdaq rompendo a barreira dos 5.000 pontos no dia 10 de março, foi uma decepção atrás da outra. E hoje, pela quinta vez em 6 dias, a vedete do novo mundo globalizado caiu. Foi um tombo para ninguém botar defeito. Para quem perdeu hoje 12 bilhões de dólares, até que Bill Gates estava de cara alegre. Ele não se deu por vencido. Disse que no final a Microsoft vencerá. A empresa usou seu monopólio no setor de computadores pessoais para forçar a venda do seu programa de navegação na internet. O juiz comparou Bill Gates a um feirante que usa o dedo para aumentar o peso da balança e roubar o freguês. A condenação da Microsoft era dada como certa. Por isso, o valor das ações da empresa caiu 14% hoje. A queda puxou para baixo o índice Nasdaq das empresas de alta tecnologia, que caiu quase 8%. Desde o início de março, o Nasdaq já perdeu 17%. Os investidores correram para as empresas da chamada velha economia. O índice Dow Jones subiu quase 3%. Antes da sentença do juiz, o mercado bateu o martelo. A Microsoft, que há 2 semanas era a empresa mais valiosa do mundo, perdeu o primeiro lugar para a Cisco Systems. No fechamento de hoje do mercado eletrônico Nasdaq, a Cisco valia 540 bilhões de dólares, 70 bilhões mais do que a Microsoft. A Cisco fabrica as redes que são o coração da internet. As redes tomaram o lugar do computador pessoal como motor da nova economia. O monopólio da Microsoft sobre os computadores com o Windows já é coisa do passado. Cheira a velha economia. A segunda-feira negra do Nasdaq acontece exatamente uma semana depois da Bolsa de São Paulo ter batido novo recorde nominal. O índice quase chegou aos 19 mil pontos, mas de lá para cá caiu, e caiu 9%. Tudo culpa desse tal de Nasdaq. Mas o pessoal do mercado, ouvido hoje pelo Jornal da Globo, não se dá por vencido e aconselha muita prudência a quem pôs seu dinheirinho nos famosos fundos de ações. A Bolsa Paulista não tem ações de tecnologia, mas tem de empresas ligadas ao avanço da internet, as de telefonia e as de energia. O peso delas é grande, 70% do índice Bovespa. Por isso, as quedas do Nasdaq têm causado tantos estragos por aqui. Hoje a Bolsa caiu 3,2%. O desempenho só não foi pior por causa das boas perspectivas para a nossa economia. A queda que está acontecendo agora, ela está muito centrada em alguns setores. E a queda não é generalizada. Muitas empresas que estão cotadas na Bolsa estão subindo. Com as últimas quedas, a Bolsa teve seus ganhos reduzidos no ano para 0,9%. Quem aplicou R$1.000 em um fundo de ações no mês de janeiro teve um ganho líquido de R$7 até agora. O investidor que preferiu o fundo de renda fixa tem hoje mais R$34. Mas para analistas do mercado, ainda não é hora de tirar o dinheiro aplicado em ações. Se tem a perspectiva de um rendimento de, vamos dizer, 20%, 30% esse ano, pode ser um bom momento de entrada. Pois é, bolsa, dólar, juros. O efeito americano chegou com tudo nos mercados brasileiros. O dólar virou e a tendência de queda que prevaleceu até sexta-feira já era. Assim como no caso dos juros, o mercado futuro, refletindo a apreensão de todos,
passou a trabalhar com a probabilidade de alta para maio e também para junho. E o dólar passou o dia todo pressionado e também em alta. No mercado à vista, inclusive, subiu 0,3% e fechou para fins comerciais em R$ 1,74. A seguir, mudança no Japão. O chefe do governo sofre um derrame e entra em coma irreversível. Más notícias sobre a balança comercial. Quando todos esperavam que as exportações superassem as importações em 200 milhões de dólares em março, o saldo positivo ficou apenas em 42 milhões. No trimestre, o resultado é infinitamente melhor que o do ano passado. De um déficit de 816 milhões, passamos a um superávit de 26. É menos ruim, mas é bem abaixo daquilo que todo mundo esperava. Culpa, dizem agora, do petróleo, principalmente do petróleo, que desafiou todas as previsões e bateu recordes. É gravíssimo o estado de saúde do primeiro-ministro do Japão, Keizo Obuchi. Ele respira por aparelhos e entrou em coma irreversível. O governo não confirmou a morte cerebral, como as TVs japonesas chegaram a informar. Keizo Obuchi foi internado sábado à noite depois de um derrame cerebral. Aos 62 anos, ele tem problemas cardíacos e usa um marca-passo. É um dos líderes mais populares do Japão. Antes de entrar em coma, nomeou o chefe de gabinete, Mikio Aoki, como primeiro-ministro em exercício. A seguir, vitória da persistência. Uma mulher enfrenta o marido para ver os filhos estudando e agora colhe os frutos da coragem. Recorde de homicídios no fim de semana mais violento em São Paulo nos últimos 13 meses. Foram 72 os registrados na capital, só entre as 8 da noite de sexta e 8 da manhã de hoje. Desde o primeiro fim de semana de fevereiro do ano passado, quando 80 pessoas foram assassinadas, a cidade não via nada igual. Bem, o novo salário mínimo entrou em vigor hoje. O governo diz que vai ter que cortar orçamento para pagar os R$ 151 aos aposentados, mas os fiscais da Previdência acham que o mínimo poderia sim ser maior. A novela do salário mínimo está só na metade. A Associação dos Fiscais da Previdência entrou na história para mostrar que é possível um salário mais alto. O relatório diz que se a Previdência acabasse com as isenções concedidas a igrejas e clubes de futebol, por exemplo, conseguiria 5 bilhões de reais. Se cobrasse 10% da dívida que as empresas têm com o INSS, mais 7 bilhões. Com depósitos judiciais, outros 2 bilhões de reais. Se reduzisse a sonegação, seriam mais 12 bilhões. Se houver o compromisso social de todos os segmentos, nós teremos condições de criar no Brasil um salário mínimo que seja pelo menos mais digno da cidadania, que esteja R$ 177. A comissão da Câmara sobre o salário mínimo incluiu alguns desses pontos no relatório final e propôs o mesmo valor defendido pelos fiscais da Previdência. Um trabalho inútil. Não serve para aumentar o salário mínimo porque não vai ser votado em plenário. Indiretamente serve para trazer argumentos para aqueles que defendem o salário maior de que é possível sim se fazer isso. O governo não gosta de falar sobre o assunto. Diz que o problema é do Congresso e nem aceita nenhum argumento. Para o governo, as fontes de arrecadação propostas não são permanentes e isso inviabilizaria um salário maior. Aliás, o argumento é de que os R$ 151 já vão forçar um bom corte no orçamento. O orçamento está no Congresso Nacional. Após a aprovação, nós vamos analisar o que foi aprovado para fazer uma proposta ao presidente de ajuste na despesa. Agora veja só você essa história. Em Feira de Santana, na Bahia, uma mulher foge com os filhos para que eles possam estudar. E o pai, que nunca deixou que os meninos fossem à escola, faz ameaças de morte. Os 4 irmãos entraram pela primeira vez numa sala de aula há 1 mês. Eles começaram a trabalhar muito cedo. O pai, um feirante rude e semi-analfabeto, não queria que os garotos tirassem nem certidão de nascimento. Escola, então, muito menos. A história só mudou por causa da coragem da mulher dele, Dona Maria das Graças. No final de fevereiro, ela decidiu deixar o medo de lado e pediu a ajuda da polícia para enfrentar o marido. Saiu de casa com as crianças e se mudou para esse quartinho. Tudo para que os filhos pudessem realizar um sonho que ela nunca conseguiu: estudar.
O pai não se conforma e passou a ameaçar Maria das Graças de morte. Enfrento ele até hoje, ele vem para a porta, mas não tem um pingo de medo mais. Para mim, o que interessa é que eles estão na escola. Eu espero que eles aprendam, que amanhã depois se formem. Os professores estão impressionados com o rendimento dos garotos. Aquele interesse tão grande de aprender, de conhecer, de descobrir o desconhecido. Todos nós temos uma família formada pelo... Alexandre, de 13 anos, aprendeu a ler e escrever em apenas um mês. Eu só saio da escola quando eu tiver uma profissão. A seguir, a arte de seduzir o consumidor. Veja a feira de design de objetos úteis e fúteis, porém irresistíveis. Feitos para agradar a todos, caretas e moderninhos. A beleza põe a mesa sim. E como? Especialistas em design quebram a cabeça para seduzir o consumidor e convencê-lo a comprar objetos simples ou sofisticados. Podem ser também objetos apenas banais, mas que todos usam ou gostariam de usar. A exposição homenageia artistas anônimos, gente que enfeita o nosso dia a dia. Eles não criam as máquinas, mas revolucionam o visual. Depois que coloriu os monitores, a Apple vendeu 800 mil unidades. Os desenhistas deram vida ao Rei Leão. Incrementaram a bicicleta e tornaram irresistível o velho símbolo de rebeldia. Dave Kelly é presidente da IDEO na Califórnia. Ele diz que encara qualquer desafio. A empresa desenha 90 objetos por ano. O maior sucesso de público são as escovas de dente com cabos macios. É o trabalho do desenhista, juntar forma e função, criando beleza. Isso sim é que é desenho funcional para todo dia. Além de somar o bidê com o vaso sanitário, com esse desenho, acaba a velha briga entre homens e mulheres. Quem é que vai ter desculpa para deixar a tampa levantada? Algumas ideias talvez nunca passem de projeto. O computador maleável, o escritório cheio de curvas, ou as roupas informatizadas. Mas é imaginando o impossível que eles vão dando forma aos nossos desejos. Bem, você fica agora com a estreia mais esperada do ano, a do genial Jô Soares. Rapidinho, então, a gente deseja a você, mais do que nunca, uma boa noite com o Jô. E até amanhã.